Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. A paz do Senhor Jesus Cristo, eu sou o pastor Giovanni Coelho, está começando o programa Viva a Vida. E no programa de hoje, nós vamos estar falando sobre como harmonizar o ensino de Jesus sobre o sábado e o episódio sangrento de Números, capítulo 15, verso 32 ao 36. E para esse bate-papo, tenho a grata alegria de receber aqui à minha esquerda, pastor Nilton, da IEP Salto Vila Flora. Pastor, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor Giovanni, paz do Senhor a todos. Uma alegria estar aqui participando e tentando contribuir para esse tema tão espinhoso. Amém, graças a Deus. Também aqui à minha direita, pastor Valdeci, da IEP Campinas. Pastor, paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor. É alegria estarmos aqui juntos, né, para debatermos um pouquinho sobre esse assunto, mas mais que isso, né, crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Amém. Pastor Cláudio, paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, uma alegria, né, estar com esses amados irmãos aqui. A mesa hoje está de peso. Amém. Aliás, os dois de primeira vez, né? Uma honra poder tê-los aqui. Vamos orar? Deus possa nos abençoar. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos a Ti agora e queremos Te agradecer por esta mesa, por esta oportunidade de falarmos da Tua palavra. Sê conosco e nos conduza, Deus. Em nome de Jesus assim oramos. Amém e amém. Bom, no tema de hoje, meus amados, nós vamos estar falando aí, como eu já disse, né? Esse tema tão, como diz o pastor Cláudio aqui, palpitante, curioso, discutível ao mesmo tempo. E só para a gente poder aqui nos contextualizarmos, eu queria fazer questão de lermos aqui. Queria pedir para o pastor Nilton abrir para mim, pastor Nilton, no capítulo 15 de Números, e o pastor Valdeci, pastor, para o senhor abrir em Mateus, capítulo 12. Nós vamos rapidamente fazer aqui uma leitura desses dois textos, só para que a gente possa falar aí sobre esse assunto. Números capítulo 15, verso 32 até o 36. O pastor pode ler.
Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. E o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial, e com pedras o apedrejaram, e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Amém. E Mateus, pastor, capítulo 12, pode ser do versículo 1 até o 6? Porque aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: não leste o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da propiciação, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente ao sacerdote. Ou não lestes na lei que os sábados, os sacerdotes no templo violavam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. E o verso 8, pastor? Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Amém. O que eu queria trabalhar com vocês aqui, até dar a oportunidade para vocês numa primeira intervenção comentarem, é exatamente o disparate dos dois textos. Em números, nós vemos um certo rigor e, ao mesmo tempo, poderíamos até dizer um certo radicalismo, né? Simplesmente pelo fato daquela família ou aquele rapaz não ter guardado o sábado, foi morto e apedrejado. Né? Ele morreu, foi apedrejado toda a sua casa, porque não guardou o sábado. De contrapartida, nós vemos duas situações, uma que o próprio Jesus usa como exemplo, falando de Davi, e depois de si próprio com seus discípulos ali, quando também ali estavam comendo num dia de sábado. Nós vemos que aparentemente Jesus foi mais flexível com o fato de se guardar o sábado, enquanto que em Números, lá Moisés, foi mais rigoroso. Como que a gente poderia trabalhar isso aqui hoje? Qual dos pastores aí se... Na verdade, pastor, eu olho para esse texto, para os dois textos, e vejo a mesma questão. Não há a gente falar, não, isso aqui é diferente disso. Quando há uma ordem, Deus estabelece uma ordem, há um compromisso de Deus com o seu povo e automaticamente o seu povo para com ele. Ele estabeleceu um parâmetro que é da obediência. E a desobediência gera morte. Adão morreu, Ezequias morreu, aparentemente não, mas morreu. Quando há desobediência, há morte. O episódio de Números 15, ali há uma clara demonstração que Deus estabeleceu aquela aliança, uma aliança especial que foi estabelecida lá com Isaac, salvo engano, né, que é de ter um dia separado. Um dia que seria dedicado ao Senhor. A questão não é o resultado, a morte. A questão é a desobediência. Se nós olharmos para, puxa, mas apedrejou. Não, a questão não é o apedrejamento, a questão é a desobediência. E Cristo, ele vem e estabelece um parâmetro diferenciado de obediência. Tanto que ele olha os mandamentos e fala assim, não está escrito, não matarás. Mas eu te digo que se no teu coração pensares mal contra o teu irmão, já é réu. Vejam, então, o que Cristo faz é estabelecer um novo parâmetro de obediência. Mas o resultado da desobediência continua sendo o mesmo, ou seja, a morte. Ok. O que o senhor acha, pastor Valdeci? Indo aqui para Êxodo, nessa questão da morte desse homem, eu gostaria de analisar o contexto vivido nesse momento. Visto que eles estavam praticamente no segundo ano no deserto, e algumas questões já eram criticadas pelo povo. Então, nesse momento, havia uma grande rebeldia, muitas murmurações,
E nós vemos um pouquinho antes, capítulos anteriores, que a coisa estava muito difícil, porque o povo estava exigindo tantas coisas, Deus estabelecendo a sua vontade, e nesse momento nós vemos o seguinte: quando aquele homem ele está lá buscando, pegando lenha, né? Qual era o propósito de pegar a lenha? Ele deveria ter algum propósito, fazer comida. Ora, havia o maná, como o pastor disse, então era um ato já de desobediência. Lenha para se aquecer, pois tinha a nuvem, né? Tinha o fogo durante a noite para aquecê-lo. Para que era a lenha? Ou seja, havia sim uma ordem de Deus já estabelecida para o sábado. E o dia era o sábado. Vejo que Moisés, quando levaram aquele homem para Moisés, Moisés não disse mata. Ou seja, ele foi consultar ao Senhor. E ao consultar o Senhor foi claro que ele deveria morrer. Então, essa ordem de Deus também já era para estabelecer que quem reina ali é o Senhor. Ou seja, diante das murmurações, mortes que já tinham tido antes, né, nada podia sair daquilo que Deus estava estabelecendo. Então foi necessário realmente para que se cumprisse e não perdesse a ordem, visto que o clima já era um clima de desordem, né? Murmurações, reclamações, já era um clima complicado, e nesse início de jornada, então a morte desse homem foi como Deus estabelecendo um parâmetro, assim tem que ser. E outra coisa também, pastor, que eu vejo, quando nós olhamos o episódio de Jesus e seus discípulos, nós temos uma outra questão, que é colocada a questão dos fariseus. Quem estava questionando Jesus eram os fariseus. E os fariseus, eles tinham, ao longo da história do povo, eles tinham criado uma série de penduricalhos, vamos assim dizer, à lei, tornando-a ainda mais penosa. Rigorosa. Não é nem rigorosa, é penosa, porque rigorosa ela já era, mas eles a tornavam penosa. Então, por exemplo, o camarada, a questão com os discípulos, não foi que eles apanharam as espigas, porque estava previsto lá em Deuteronômio. Estou passando de caminho, estou com fome, eu posso pegar a espiga, né? Aquela que fica no chão. Mas aí, o que os fariseus falavam, pegar pode, não pode é raspar. Vejam, não podia pegar, comer, mas não podia raspar. E era este trabalho que estava sendo condenado pelos fariseus. Vejam, isso não é a lei. Isto é algo que vai além da lei. Isto me faz lembrar da palavra da serpente para Adão, né? Deus tinha falado para Adão, não comerás do fruto. A serpente fala, não foi assim que Deus disse, não comerás, nem nela tocarás. Ele acrescentou algo que não estava na lei. Pastor, é importante nós lembrarmos que, quando Deus disse para Adão para não comer aquele fruto, ele disse assim, porque no dia em que comeres, tu morrerás. Ele usou, a primeira coisa de que Deus usou quando Adão pecou foi de misericórdia. Porque ele não morreu imediatamente, a palavra de Deus é que ele morreria. A misericórdia, ela não é uma injustiça. A misericórdia é a não aplicação imediata da justiça. Então, agora, é bom que fique claro que a partir daquele momento, qualquer pecado deveria levar à morte. Quando a lei foi dada, eu não vou saber agora, mas de todos os pecados que o homem pode cometer, alguns eram penalizados com a morte. Não todos. O que significa que Deus já usou de muita misericórdia. Na instituição da lei. Com a instituição da lei. A lei foi alguma coisa extremamente amorosa sob esse Sim. ponto de vista, porque teoricamente todos os pecados deveriam levar à morte. E estava escrito que se alguém fizesse o negócio no sábado, morreria. O rapaz lá fez, morreu.
Aqui, no texto que o pastor Valdecir leu, de Mateus 12, Jesus fala no versículo 7, se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, então ele acrescenta, não é que poderiam ser feitas as coisas, mas é que ele estava esperando morrer. Ele iria morrer. Então a misericórdia foi exercida porque ele ia morrer. A mulher foi pega em adultério e os homens falaram, tem que morrer. Ele falou, tem que morrer. E Jesus não disse que ela não teria que morrer. Mas ele usou de misericórdia com ela porque ele morreria no lugar dela. Então Jesus, e o pastor Newton lembrou isso muito bem, Jesus veio trazer, na realidade, um agravo sobre a lei, porque se antes adulterar era deitar com uma mulher, Jesus disse que adulterar era olhar para ela. É muito mais sério e muito mais grave o que ele veio trazer no Novo do que no Velho. Agora, o tempo é de misericórdia e de graça. Então, mas aí eu queria questionar o seguinte. Tudo bem, que nem vocês comentaram a questão de Jesus estar vivendo esse tempo para alguma coisa que ainda iria acontecer com relação à sua morte. Mas Jesus, antes que Jesus cumprisse, a sua morte se cumprisse, Jesus ele estava vivendo esse tempo em que a lei subsistia. E o que eu quero aqui tentar trabalhar com vocês é como que a gente consegue harmonizar, por exemplo, a ideia de um homem que não guardou o sábado no passado e foi rigorosamente condenado, e lá na frente o próprio Jesus, que era judeu, também estava debaixo de uma, vamos assim dizer, de uma legislação mosaica. Ele estava debaixo da lei. Da ele veio lei. a lei. Agora, E ele é flexível com a situação. o próprio Jesus dá essa resposta. O próprio Jesus dá essa resposta, mostrando fatos na história do povo em que houve ações que teoricamente levariam à morte, ou sobre as quais havia uma sentença de morte e que não ocorreram. Tudo bem, mas aí então por que aquele rapaz foi morto? A harmonização está justamente no fato de que aquilo que o pastor Valdecir falou, qual a motivação, qual era a razão para estar se rompendo com essa lei? Davi tinha uma posição que lhe permitiu, mas não foi a posição de Davi. Foi a necessidade. E também ele fala de uma outra coisa, a questão dos próprios sacerdotes, que tinham que trabalhar no sábado e nem por isso. Então, no meu entendimento, a questão se coloca justamente porque quando nós olhamos o texto de Números, nós vamos ver que a questão é muito clara. Então, nós estamos vendo que o texto todo ele está falando sobre colocando sempre a repetição das leis. No versículo 31 diz assim, a 30, mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada, o texto original quer dizer atrevidamente. E tem outra versão que fala conscientemente. Conscientemente, que atrevidamente quer dizer, eu sei que eu sei que não devo fazer, mas vou fazer. Não é? De forma premeditada. Quer seja dos naturais, vejam, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, ou seja, a lei está colocada aqui a mesma coisa que Paulo. Paulo fala, não há mais grego, não há mais judeu, né, mas todos estão debaixo da mesma, foram colocados debaixo da mesma condenação para também serem colocados sobre a mesma misericórdia. Então vejam. Deus encerrou tudo debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia. Misericórdia. Injúria ao Senhor, a tal alma será extirpada no meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Não é? Vejam, os filhos estavam no deserto. O pastor lembrou muito bem. Ao tempo em que eles necessitavam de alimento, o Senhor dava. A Bíblia diz que os vestidos e os calçados não precisaram ser trocados. Ou seja, a provisão de Deus era completa. Plena. Ou seja,
E mais, já havia a determinação de no sábado nem precisar recolher o maná, já tinha lá. Mas então, no Então, caso, a motivação, a questão é a motivação. E eu entendo que, quando Jesus estabelece os parâmetros das diferenças, ou seja, ele fala, olha, a lei está colocada para que ela seja a nossa direção. E nós temos que saber que debaixo da lei nós estamos livres, nós estamos salvos. Debaixo da lei nós estamos salvos. Mas fora da lei nós estamos mortos. A questão da motivação, ela continua valendo até hoje. Sempre valeu e continua valendo até hoje. Uma coisa é você fazer qualquer coisa porque existe uma obrigação de você fazer. Outra coisa é você fazer porque você ama e você faz. Voluntariamente. Diante de Deus, o resultado aos olhos humanos é o mesmo. Diante de Deus são duas coisas completamente diferentes. Uma coisa feita por obrigação não passará pelo túmulo. Alguma coisa feita por amor passará ao túmulo e adentrará a eternidade. Pastor Valdeci, o senhor acha, na sua opinião, então, o senhor acredita, até dentro do contexto que os dois citaram, até da expressão, né, de premeditadamente, de uma forma consciente, é que a questão em si de números aqui não tenha sido especificamente por causa do sábado, e sim, até o senhor citou aqui da lenha, né, que não havia necessidade, porque Deus estava provendo todas as coisas necessárias. A questão não era o pecado do sábado em si, e sim, de repente, da intenção em ser rebelde com relação a um ponto da lei? Veja, quando o Senhor entregou a lei a Moisés, o sábado estava lá. Quarto mandamento. Fazia parte. Fazia parte. E quando o Senhor entrega as tábuas nas mãos de Moisés, antes de entregar as tábuas nas mãos de Moisés, ele fala novamente do sábado, que o sábado deveria ser guardado e que, se não cumprisse, seria penalizado, seria morto. Então, eu vejo aqui que nesse momento, ele realmente, o motivo maior, vamos dizer assim, foi o sábado, porque ele estava, de alguma forma, descumprindo a lei, uma lei mosaica, e se não fosse feito nada, como ele descumpriu e se não fizesse nada, ou seja, a coisa ia perder totalmente o controle. Então, o sábado, ele foi, sem dúvida, o motivo para isso. Agora, que o contexto histórico nos mostra, porque nós precisamos analisar o seguinte, o povo, eles tinham acabado de se rebelar contra o próprio Deus, que disse que era para entrar na terra de Canaã, e eles disseram que não ia entrar porque achavam que eles não iam conseguir. Então se rebelaram contra Deus, e o Senhor então os fez voltar. Então a coisa estava complicadíssima, e se qualquer lei não fosse cumprida, né, o próprio povo ia perder o controle sobre aquilo que Deus entregou. Então, o motivo, né, o porquê Deus estabeleceu que ele fosse apedrejado, sem dúvida foi pelo sábado. Porque naquele momento, ele estava descumprindo a lei, né, sabática. Então, realmente é um ato de desobediência pelo fato da lei. E também, pastor, quando nós vemos justamente na instituição, lá que o pastor Valdeci acaba de citar, eu estava justamente abrindo aqui no texto de Êxodo 31, nós vemos exatamente isso. Qual é o objetivo de Deus com isso? É estabelecer um sinal entre ele e o seu povo de um dia de adoração, um dia dedicado a ele, o Senhor Deus. Era algo que Deus tomou para si. Olha, ele fala assim, este é um dia que vocês vão ter para me adorar, não é para vocês ter os seus... Aliás, há uma passagem que fala que não é para os folguedos, para as conversas vãs e tal, é um dia separado. É um dia separado que nós temos que entender, hoje, no contexto em que nós vivemos, como o dia, não o sábado físico, mas o sábado espiritual. Quer dizer, aquele que eu dedico ao Senhor, eu preciso ter isso na minha mente, eu preciso entregá-lo realmente ao Senhor. Eu não posso negligenciar isso. Inclusive hoje, quando nós
temos adotado o domingo como o nosso dia do descanso, temos que nos lembrar que ele não é propriamente nosso, não é para a gente fazer passeios e tal. Podemos até fazê-lo, mas temos que nos lembrar de que ele é dedicado ao Senhor. Viu? Não é? Agora deixa eu perguntar uma coisa, até queria direcionar para o senhor, pastor Cláudio. Até o pastor Nilton comentou o seguinte, que era a lei, e a lei, no caso de números aqui, tinha que ser cumprida, ou seja, não havia exceção, tinha que ser obedecida. Mas Jesus, ele já mostra o contrário, ele diz, e deixa claro dentro do argumento que ele usa, que em algumas exceções poderia ser descumprida a lei, ou seja, porque não foi o homem não foi feito para o sábado, e sim o sábado para o homem. Então, a grande questão a ideia é o quê? A lei realmente dava essa opção, ou a tradição judaica, de repente os próprios fariseus, né, de repente os antigos, né, que escreveram lá a interpretação da lei, que é conhecido como Talmud, enfim, toda a tradição judaica que implicava esse rigor, sem exceção alguma, era alguma coisa deles próprios, ou a lei realmente era dessa forma, porque no argumento de Jesus dá-se a impressão que a lei ela tinha essa exceção. A lei de Deus ela é séria. Agora, nós não podemos esquecer o seguinte, que a lei nos mostra Cristo. A lei aponta para Cristo. E Cristo é maior do que a lei. Significa que alguém que cresce, ele estava isento da lei de alguma maneira, mesmo no Antigo Testamento. Abraão viu o meu dia e viu-o e alegrou-se. Isaías, no ano que morreu o rei Uzias, viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Essa pessoa, naturalmente, na minha concepção, está livre da lei no sentido em que nós entendemos lei. Agora, sobre isso que você perguntou, tem uma coisa muito interessante. Quando Jesus, discutindo com os fariseus, fala o seguinte, os fariseus, no sábado, eles viviam na cola de Jesus, né? Porque Jesus tinha enorme prazer em fazer as coisas no sábado. E Jesus usou um argumento interessante, falou assim... Quando vocês têm que circuncidar alguém e cai no sábado, vocês não circuncidam? Quer dizer, a própria lei tinha brechas. A lei tinha brechas, porque a lei não era a lei de Deus, mas ela não... Cristo é perfeição. Cristo é acima da lei. Então, na realidade, a lei tinha que ser cumprida, mas quando era, na minha concepção, feita por motivação de amor, a pessoa estava acima da lei. O Senhor falou o seguinte, em Mateus 23, 23, ele fala assim, quando fala, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endrocominho, e desprezais o mais importante da lei, juízo, misericórdia e fé. O mais importante da lei é a fé. Ora, mas nós estamos falando de Antigo Testamento, estamos falando de Novo Testamento. Então, a lei, evidentemente, era um guia, e nós vemos quantas pessoas foram penalizadas por causa disso. Eu achei espetacular a intervenção do pastor, dizendo sobre a motivação. Sempre foi assim, nunca houve uma diferença entre um tempo e outro com relação à posição do homem diante de Deus. A plena harmonia. A plena harmonia. Tá certo? Quer dizer, a plena harmonia, quando se fala de shalom, né, o que quer dizer shalom? Shalom não é paz, a gente fala paz, é paz. Mas shalom é mais do que shalom, é a total harmonia entre Deus e o ser humano, e a criatura. Isto é shalom. Quer dizer, alguém que esteja nesta condição de shalom, ela está acima da lei, porque ela está em Cristo. Ela está em Cristo. Ele cumpriu a lei e eu estou nele. Então, nele, ainda que eu faça alguma coisa que não se coadune visivelmente com a lei, mas eu estou nele. Ele cumpriu e eu não tenho condenação. Davi não teve condenação, transgredindo o sábado. Os sacerdotes não tiveram condenação. Agora, esse rapaz deu azar. Deus pegou ele no coração dele. Mesmo porque, pastor, ele era o sábado, né? Era o dia de cultuar. O que ele não estava fazendo? Cultuando ao Senhor. Então, ele transgrediu não apenas a lei do sábado, mas algumas outras leis. E outra coisa, nós temos que olhar também que o próprio Deus, quando Ele nos chama para
vida, né? Para nós termos a vida, ele nos dá as condições. Pedro fala assim lá em 2 Pedro 1, a partir do versículo 3, fala assim: visto que como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas, preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção pela concupiscência que há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai a vossa fé, a virtude, e a virtude a ciência, ciência a temperança, e assim vai. Quer dizer, o próprio Deus, ele, junto com a lei, ele também traz a condição para que nós estejamos debaixo dessa lei absolutamente tranquilos em cumpri-la. Ou em não cumprindo-a, temos sobre nós o sangue. Por quê? Por quê? A própria glória de Cristo. Até tem uma segunda pergunta aqui, que o pastor Giovanni não vai chegar nunca na segunda pergunta, mas então vou adiantar. É que o papo tá bom, tá deixando correr. Vou Vamos facilitar entrar para na você. segunda pergunta. Porque o que é o sábado? O sábado basicamente é um descanso, ok? É um dia de descanso. Tá certo? Fala lá em Gênesis, o Senhor descansou, não vamos nem entrar nesse mérito, senão a coisa vai longe aqui. Mas é um dia de descanso. Agora, quem é o nosso descanso? É Cristo. Quer dizer, o sábado, ele aponta mesmo, porque o único texto que fala sobre sábado depois de Atos é Colossenses 2. E é tremendo esse Colossenses 2, porque fala o seguinte, Colossenses 2 fala assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. Quer dizer, nós vamos ter um eterno sábado, Cristo. Então, este sábado tem que ser um descanso em Cristo. Abraão esperou contra a esperança. Tinha 100 anos, a mulher tinha 90, o ventre já amortecido, mas ele creu contra a esperança. Quer dizer, o descanso em Cristo, em qualquer época, isenta a pessoa de cumprir a lei. Agora, o Senhor é terrível, porque o Senhor conhece o coração. Quando ele fala do adultério, por exemplo, do adultério, é porque o Senhor conhece o coração. Nós só podemos ver o adultério quando o sujeito está dormindo com a mulher. Ele é executado. Executado. Mas Deus conhece o adultério antes. Ele está falando disso. Ele está falando do sábado. Está falando Exatamente. da motivação do coração. Eu acho interessante, até a primeira intervenção do pastor Valdeci, quando falou a questão da motivação, é que a impressão que eu tenho ao olhar do texto de Números, e até tomo a liberdade de discordar de vocês no seguinte aspecto, o seguinte: o não guardar o sábado não trazia pena de morte. Ninguém era apedrejado, na lei não foi em momento algum colocado declaradamente que o fato de não guardar o sábado seria pena. Apedrejamento. Exatamente. Havia. Apedrejamento. Havia E morte. tanto não é, que se você perceber, quando aquele homem não guarda o sábado, havia forma. Moisés, a impressão que eu tenho é que Moisés, ele não tinha a ciência do que fazer, porque quer ver, ó, Ele a foi, forma. ele É, foi ao ele não tinha Senhor, né? relação à ele foi ao forma. Ele Senhor. foi ao Senhor. A impressão que eu Ele tenho não tinha relação à forma. a impressão ele que eu sabia que tinha que fazer alguma coisa, mas não sabia qual era ele a viu forma. que o rapaz errou. Isso, é. Só que assim, a impressão que eu tenho é que não era alguma coisa clara. Puxa, ele não guardou o sábado, vai ser apedrejado. Como qualquer outra pessoa que não guardasse o sábado, também seria apedrejado. Porque no caso dele, quando ele não guarda o sábado, Moisés foi consultar ao Senhor. Exatamente. E depois que Deus fala com Moisés, apedreja-o, Moisés vai e executa. Então a impressão que eu tenho que aqui de Números foi um caso, até, não sei se de repente seria a melhor forma de se expressar, mas isolado, Exato. aonde por causa da motivação do coração, de uma forma premeditada, de não querer, de uma forma declarada, consciente, não obedecer a Deus, para que servisse de exemplo, Deus mandou executá-lo pelo apedrejamento. Aí alguém poderia dizer assim, tudo bem, mas isso é algo normal, porque na época da lei era dessa forma, era esse rigor. Só que se a gente for olhar em Atos capítulo 5, quando fala de Ananias e Safira, já é um tempo da graça, vamos assim dizer, Deus também usa de um outro contexto, uma outra situação, mas
por causa de um pecado, para que servisse de exemplo, Deus usa também do mesmo rigor. É verdade. E os dois foram mortos. Então, a impressão que eu Não tenho... tinha precedente, talvez, né? Exatamente. Olha aqui, deixa eu só citar um versículo aqui. Êxodo 35:2 fala assim: 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Sim, a sua alma será extirpada do meio do povo. Do meio do povo. Não, Mas- aqui não fala da alma. Não, mas o que eu quis dizer assim, havia uma condenação, a forma é que não estava. Não estava a forma claro. não, morrerá. Tanto é, pastor, não, mas aqui tanto fica é- claro, 31:12, ó, diz assim, ó, 31:12, versículo 14. Êxodo 31:12, versículo 14. Portanto, guardareis o sábado, porque é santo, para vós outros. Aquele que profanar morrerá. Morrerá. Não, sim. Então, a mas sentença já existia. A forma é que não existia. Mas Tanto é que isso, Moisés fala, isso. como é que eu vou fazer isso? Isso, aí sim. Aí Isso. vejam a peculiaridade desse fato. Dele ter procurado o Senhor, né? O Senhor fala assim, toda a congregação vai lá. Toda a congregação. Por quê? Não precisava. Mas a impressão que eu tenho É. Dentro desse Eu acho versículo é que, e no caso daquele caso de Moisés, capítulo 15, é que não era alguma coisa que se aplicava a todos que não guardavam o sábado. Isso. Era lei, Só que tinha já que se estava fazer. sendo negligenciado. A impressão que eu tenho, até por se você pegar os Pastor, versículos só, antes... só dando um adendo a isso. E nós temos que levar em conta aqui o tempo. Desde quando foi estabelecido até aqui, é um ano. Exatamente. Era muito recente. É isso que você está falando. Exatamente. A impressão que eu tenho é que, assim, por exemplo, se você pegar, se você ler o versículo antes do versículo 32, o Senhor faz menção a guardar a lei, aqueles que não guardam a lei, enfim. Isso. Dá a impressão que Moisés, na sua narrativa, ele já dá uma breve introdução para colocar posteriormente o motivo pelo qual aquele rapaz foi de uma forma tão rigorosa apedrejado. Né? Algo que no caso de Davi não foi aplicado com o mesmo rigor. E não era porque ele tinha uma posição de rei, porque até o rei estava debaixo da lei. Davi não era legislador, ele também estava submetido a rei. A impressão que eu tenho que a forma rigorosa como Deus trata essa família no capítulo 15 foi porque, de uma forma clara, até dentro do contexto que vocês colocaram do versículo, ele fez premeditado, já conhecendo, sabendo, né? Parece que era alguma coisa que já se repetia ali, é a impressão que eu tenho. Que é o mesmo caso de Uzá. Exatamente. Quando tocou na arca, ele sabia que ele não podia tocar na arca, porque ele era... E não existia lei para quem tocasse na Então, arca. mas ele sabia. Mas Deus aplicou a Deus condenação. Mas vejam, na questão de Davi, pastor, não quer dizer que Davi tinha uma preferência. O que Pela Davi posição, fez foi em função do momento, da necessidade, e ele o faz dentro de um contexto de serviço. Não, exatamente, de serviço. pastor, e é exatamente o que eu estou dizendo. A motivação de Davi foi diferente, da motivação... E de serviço. Exatamente. Vejam, eu não estou fazendo por mim, eu estou fazendo pela congregação, como o sacerdote estaria fazendo. Ali, Davi estava na condição de sacerdote, por isso ele tirou os pães e serviu a sua igreja. E Cristo também, pastor, né? Cristo sempre que curou, né? Aqui no próprio Mateus 12 fala da cura do rapaz que tinha mão ressecada, né? E foi do cego também, exatamente. quando ele fez o lodo também, era sábado. Todas as curas que Cristo executou no sábado, ele fez por misericórdia. Então o ato da misericórdia não era um ato para ser condenado no sábado. E chamou atenção para isso. Vocês, se tiver uma novilha, uma vaca que está com problema lá e tal, vocês não correm lá para socorrer, então eu não vou curar este filho de Abraão. No final prevalece a misericórdia e prevalece o amor. Em todas as coisas. A impressão que eu tenho... Sobre a lei, né? O cumprimento da lei agora, é o amor. É o amor. A impressão... E aqui fala, em Filipenses, eu gosto desse texto que você acabou citando, Ampassan, tendo por certo isso, que mesmo aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ou seja, nós estamos caminhando para esta perfeição. Então nós vamos estar sujeitos à lei enquanto aqui estivermos, estamos sujeitos ao tropeço enquanto aqui estivermos, mas isto também é a obra de Deus sobre a nossa vida. Por isso que hoje nós não somos mais mortos, mas estamos vivos. Pastor Cláudio, a impressão que eu tenho
até o senhor citou de Jesus e as curas que ele fez, enfim. A impressão que eu tenho é que Jesus, ele aproveita aquele momento de Mateus 12, até para fazer uma explanação correta da lei, porque a impressão que eu tenho é que os próprios fariseus haviam distorcido um pouco naquilo que era interessante para eles. Eles foram distorcendo a interpretação mosaica, e Jesus ali, ele traz uma hermenêutica correta, vamos assim dizer, né? Quando ele fala, por exemplo... Eles criaram um fardo, né? Exatamente. Exatamente, Jesus fala, Criaram um fardo, vocês né, vão pondo peso sobre o povo e nem com o dedinho tira alguma coisa. E é aquilo que eu falei, são os penduricalhos, quer dizer, foram acrescentando coisas que não estavam às que estavam. Né? Trouxeram uma extensão para aquilo que o Senhor não tinha, que Deus não tinha estabelecido. O ser humano, na realidade, de maneira geral, né, se a gente sair um pouco aqui do calor da batalha, o ser humano adora uma lei. Ele adora uma lei. Nós temos que ter uma lei que diga que tem que se dar preferência para os idosos nos ônibus. Não tem cabimento um negócio desse. Quer dizer, o amor faria isso tranquilamente, sem ter lei. Não precisaria lei. Não precisaria lei. O ser humano tem um amor pela lei, que nós estamos falando sobre isso. Se nós entendermos, antes de começar o programa ali, se nós entendêssemos o que a cruz representa a nossa isenção de todas as leis. E, de uma forma até que pareça contraditória, então não tem que fazer nada por causa da cruz. E de uma forma que parece contraditória, nós queremos fazer tudo. Nós queremos fazer tudo, porque o amor de Cristo nos constrange. Então Jesus estava ensinando, ele ensinou o amor o tempo inteiro. A coisa era muito mais simples do que, eu não tenho ninguém para me pôr na água quando o anjo vem e agita. Não. As pessoas não acreditavam, porque Jesus perguntou, você quer ser curado? Ele não falou o que quer. Ele falou... Ele fez um discurso tremendo. Jesus falou, mas eu vou te curar, meu filho. Quando foi de Marta e Maria, falou assim, eu sei que meu irmão vai ressuscitar na ressurreição. Eu falei, eu sou a ressurreição, filha. Eu sou a ressurreição. Quer dizer, Jesus estava mostrando que Ele é poderoso para ser maior do que tudo. E é muito difícil para nós, como seres humanos, acreditar em Cristo. Nós precisamos ir para debaixo da cruz, para os pés da cruz. Ali nós estamos isentos de toda a lei e nós cumprimos a lei em Cristo. Pedro fala, lá em 1 Pedro, fala, mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes a se revelar, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que importa ser necessário que estejais pouco contristados por várias tentações. Mas aí ele fala, o qual... Cristo, não havendo visto a mais, e no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas. Então, este é o fim de tudo. Não é? Amém. Amém. O tempo passou tempo rapidão foi. aqui. Hoje, particularmente, acho que passou bastante rápido. Eu também. Hoje, eu estava concluindo preocupado. aqui, pastor, Pode falar, pastor. acerca do sábado. O sábado, ele é uma lei. Nós precisamos definir, a pessoa precisa definir, o crente, né, aquele que tem a Cristo, ele precisa definir o que ele quer. Ele quer seguir a lei ou ele quer seguir a aliança, a nova aliança que é Cristo? Porque, como nós falamos bastante aqui, Cristo não nos isenta da lei, porque Ele cumpriu toda a lei. Então, em Cristo, como o pastor Cláudio diz, nós estamos cumprindo toda a lei, toda a vontade de Deus. De uma forma, não mais debaixo de um fardo, de um jugo, mas agora de uma forma de amor, né, na paz, na bênção, porque o sábado foi criado, se nós tivesse muito tempo para falar sobre isso, mas ele foi criado para louvor, para bênção, para descanso. Então, vamos descansar em Cristo. Amém. Graças a Deus. Então, nós estamos chegando ao final de mais um programa. Eu queria agradecer, pastor Nilton, obrigado pela tua presença. Uma alegria, obrigado a você. Uma honra ter o senhor aqui. Glória a Deus. Pastor Valdeci, obrigado também. Alegria. Foi uma honra, viu? E ter o senhor aqui também. E o senhor é de casa, né, pastor Cláudio?
Glória a Deus, estamos sempre juntos aí fazendo a obra do Senhor. Então espero que você tenha gostado, espero que esse tema possa ter enriquecido a tua vida. E o nosso objetivo com este programa é te abençoar e trazer esclarecimentos de forma que a tua fé possa receber um crescimento, né? E a tua vida possa ir caminhar na presença do Senhor. Só queria lembrar aos amados que o site nosso é www.programavivavida.com.br. O nosso site está muito legal, com várias coisas ali, fotos, artigos, os programas, 5 minutos constam. Não deixe de acessar e conferir. Deus vai te abençoar. Seja um participante e também ajude-nos a ser um divulgador deste programa, amém? Então espero que você tenha gostado. Deus te abençoe e ficamos por aqui. Programa Viva a Vida, Igreja Evangélica de Pinheiros. Pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que o meu futuro está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.